Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos fiéis, o centro da Santa Missa de hoje é o maior mandamento. Nosso Senhor, instigado pelos fariseus, que lhe perguntam essa questão que é a mais fundamental da nossa vida. Qual é a coisa mais importante da lei de Deus? Qual é o maior mandamento? O que é que, para Deus, está acima de tudo? E Jesus responde, como está na Bíblia: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro dos mandamentos. Mas há um segundo, e vejam que eles não perguntaram pelo segundo, eles perguntaram somente pelo primeiro. Porém, o segundo mandamento, ele é tão importante que não se pode falar o primeiro sem falar o segundo. Toda a lei se resume nessas duas colunas. Inclusive, os 10 mandamentos que nós conhecemos no catecismo estão divididos nesses 2 pontos que Jesus resume: amar a Deus e amar o próximo. Os 3 primeiros mandamentos, o primeiro, o segundo e o terceiro, relaciona-se diretamente ao amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome de Deus em vão, guardar domingos e festas. É amar a Deus sobre todas as coisas. E os outros 7, a partir do 4, que é honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não mentir, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Suponho que os senhores sabem todos de cor. Então, esses outros 7 é amar o próximo. Então, Jesus, mesmo que os fariseus não tenham perguntado, e que fique claro que essa pergunta aqui é retórica, é uma pergunta apenas para provocá-lo, eles ficavam testando Jesus como se fosse um debate político, né? Só que Jesus sabia dar a resposta correta, sempre calava todos eles. A tal ponto que eles cansaram de perguntar, não adiantava mais, porque eles só passavam vergonha. E Jesus acrescenta, como eu dizia, o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, como disse Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É nestes 2 mandamentos que se fundam e resumem toda a lei e os profetas. Bom, a palavra de Jesus é palavra de Deus. Para nós é de suma importância. A nossa vida gira em torno da palavra de Jesus. Nós não somos cristãos simplesmente porque nós estamos vindo na missa, nós vimos à igreja. Não é uma obrigação somente que a gente tem no domingo, 1 horinha, vir na igreja e rezar. E já é um bom passo quem cumpre essa obrigação todo domingo. Mas não é só isso. Ser cristão é ter a nossa vida fundada em Cristo. Jesus é o centro da nossa vida, de forma que todas as nossas ações, e nós vamos falar aqui, como Jesus falou, toda o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito estão centrados em Deus. A nossa vida toda está centrada em Deus. Por isso, e eu posso falar agora que já são mais de 7 da noite, também em quem nós votamos hoje. Espero eu que tivéssemos, que pensemos, né, que a gente tenha pensado
e naqueles candidatos em que coloquem os valores cristãos na frente. Também a política deve estar submetida a Deus, porque, repito, nossa vida não é repartida em alguns pedacinhos. As coisas da igreja eu faço domingo à noite, as coisas do mundo eu faço o resto da semana, como se Deus não existisse. Não, é importantíssimo que toda a nossa vida gire em torno de Deus. Isso é o cristão verdadeiro. Então, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. O coração é um símbolo do nosso afeto. Nós sentimos no coração a paixão, o amor. Nós sentimos afeto pelas coisas criadas, pelas pessoas ou pelos bens materiais. Não é errado isso, sentir amor pelas pessoas ou pelos bens materiais, sentir afeto. Vou dar um parêntese aqui para falar de um exemplo sobre isso, que foi uma crise de escrúpulos de São Francisco de Assis. Ele ficou muito desesperado, porque ele começou a perceber que ele amava os irmãos da ordem, os freis, os irmãos, e amava também as irmãs. E aí, ele muito triste, meu Deus, como é que eu posso amar os irmãos? Ele amava também as criaturas. Então eu não estou amando a Deus, porque eu sinto afeto pelos irmãos e pelas irmãs. Então, conta-se que ele foi ao convento, ao mosteiro, e conversou com Santa Clara, que é a fundadora, junto com ele, que fundou as Clarissas. E chorando muito, disse: Clara, irmã Clara, eu estou muito triste, porque eu não amo a Deus, eu amo os irmãos e as irmãs, eu amo as criaturas. E conta-se que Clara deu um conselho para ele e disse: Pai Francisco, Deus ama os irmãos, Deus ama o sol, Deus ama a lua, Deus ama as estrelas, os passarinhos, Deus ama as irmãs. Então, que você ame tudo o que Deus ama. Nós amamos as criaturas, e aqui é que está o sentido do segundo mandamento. Amamos as criaturas por causa de Deus, e aí este amor tem um valor. Então, amo a Deus de todo o meu coração, o meu afeto está também firmado em Deus. Mas tem um outro degrau um pouco maior. Amo a Deus com a minha alma, a minha inteligência, o meu entendimento. Eu reconheço pela fé que Deus está acima de tudo, que Ele é um bem supremo, um bem maior. Então, pela minha inteligência, e mais especialmente aqui na alma, pela fé, eu tenho esta convicção de que Deus é o bem supremo da minha vida. Não só da minha vida, mas pelo que Ele é de fato. E, por fim, com todo o meu espírito, todas as potências da minha alma devem amar a Deus. O meu pensamento, as minhas forças espirituais, os meus sentidos devem colocar Deus na frente. Este é o amor verdadeiro. Não é apenas um amor afetivo, mas é um amor efetivo. De fato, eu amo a Deus. Às vezes, pode acontecer, preste atenção, que a gente não sente no coração aquele afeto, a gente esteja com um pouco de aridez espiritual,
uma certa preguiça de rezar, uma certa indisposição para as coisas de Deus. É normal que isso aconteça. Deus permite, às vezes, que a gente passe por momentos de aridez. Para quê? Para que a gente suba dos afetos para as coisas mais elevadas da alma e do espírito. Então, se eu amo a Deus, não só de todo o coração, mas também de toda a alma, de todo o meu entendimento, com todo o meu espírito, eu obedeço a Deus e faço as coisas de Deus, não porque eu estou me sentindo bem, mas porque eu sei que isto é certo. Não porque eu estou tendo consolações, mas porque Deus é o centro da minha vida. Eu posso não sentir nada, nenhuma consolação. Posso até rezar sem sentir a presença de Deus, comungar sem sentir a presença de Deus. Isso não é um problema, se eu tenho esta convicção profunda de que Deus é o centro da minha vida. Se eu realmente coloco o nosso Senhor como a coisa mais importante da minha vida. Então, é nesses momentos de aridez, nesses momentos de dificuldade, que eu provo de verdade o meu amor a Deus. E para não deixar de falar, porque é muitíssimo importante, o amor ao próximo só tem valor se é um amor que decorre do amor de Deus, ou do amor a Deus. Por quê? Preste atenção também. Porque naturalmente, nós amamos as pessoas. Nós sentimos carinho e afeto pelas pessoas. É normal, até um ateu. Mas olha a diferença. O ateu gosta só daquela pessoa que é simpática para ele, que ele se identifica. O pagão, o ateu, o pagão, a pessoa que não ama a Deus, ama aqueles que lhe agradam. Esse é o amor natural. Esse amor não salva. Esse amor não é o verdadeiro amor que é o mandamento. O amor que é o mandamento é amar a todos. Então, o amor caridade, o amor cristão para com o próximo, é amar o outro porque ele é imagem e semelhança de Deus. Não importa se ele é pobre, se ele é rico, se ele é simpático ou antipático. Não existe divisão de classes, não existe luta de classes, nem divisões ideológicas. Amamos o próximo porque ele é filho de Deus, porque ele é uma pessoa que Deus ama, por quem Jesus deu a vida. Então, o amor cristão, ele não é seletivo. Eu não amo só o povo da igreja, eu amo todo mundo. Ou seja, eu quero o bem do próximo. E qual é o maior bem que eu posso dar ao próximo? Não é uma esmola, embora uma caridade material seja uma coisa boa. Mas muito mais do que uma caridade material, é uma caridade espiritual. É bem maior. Porque os bens espirituais superam os bens materiais. Então, a maior caridade, o maior amor que eu posso manifestar ao próximo é querer a salvação dele, querer que ele vá para o céu. Eu quero o bem do próximo. Qual é o maior bem? Eu quero que ele vá para o céu. Ou seja, eu quero que ele se converta. Portanto, eu vou evangelizá-lo, eu vou dar o meu testemunho de vida, eu vou falar do amor de Deus para ele, ou eu vou pelo menos não escandalizá-lo. A gente não precisa sair batendo de porta em porta, que nem testemunho de Jeová, mas a gente precisa não escandalizar o próximo,
Dar testemunho significa que a minha vida manifesta esse amor de Deus para com o próximo. Amar o próximo como a mim mesmo. Assim como eu quero ser salvo, eu quero que o próximo seja salvo. Mas eu quero terminar com um conselho, talvez não muito falado, não muito lembrado, sobre este amor ao próximo em relação à salvação. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, assim nos ensinou Jesus, mas em relação à salvação, eu estou na frente do próximo. Como assim, Padre? Preste atenção, eu não posso colocar em risco a minha salvação por causa do próximo. Vou dar um exemplo bem da juventude. Vou namorar aqui essa menina que é do mundo para eu poder trazê-la para a igreja. Não. Você está colocando em risco a sua salvação. A gente não deve nunca colocar em risco a nossa salvação. Nunca se expor em ocasião de pecado já é pecado. Então, entre a salvação do próximo e a minha em primeiro lugar. Por quê? Porque a salvação é algo individual. Eu não posso forçar ninguém a ir para o céu. Eu não posso substituir ninguém no juízo final. Deus vai cobrar somente de mim. Portanto, como eu não tenho certeza, eu não posso saber, porque é uma resposta individual, então eu vou fazer de tudo para a salvação do próximo, mas nunca arriscar a minha salvação pelo próximo. Se o outro me leva a pecar, é melhor me afastar. Nunca deixar de rezar, nunca deixar de amar, mas não nos expor ao pecado. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. É mentiroso, vai dizer São João, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o próximo. Por isso que Jesus junta os dois mandamentos. E lembrando que o amor cristão, diferente do amor do mundo, ou do amor meramente natural, ele é universal. Mas, Padre, eu não sinto afeto pelos desconhecidos. Eu não sinto afeto, muito pelo contrário. Tem gente que eu tenho antipatia. Não tem problema, porque o amor, a caridade, não é sentir afeto. Estou repetindo para ficar bem claro. O amor, caridade, é querer o bem do outro. Mesmo que o outro não seja simpático, ou que eu nem conheça. Eu posso nem conhecer, mas eu quero o bem do outro. Quando eu rezo pela salvação das almas, estou rezando pelas pessoas que eu nem conheço. Eu quero o bem do próximo. Por isso eu faço o bem. Por isso eu amo Jesus. Por isso eu trabalho. Às vezes, quando eu contribuo com a obra da igreja, por exemplo, com a obra social, de caridade, eu não sei para onde vai aquela minha contribuição, não interessa. Não é alguém que eu sinto afeto pessoal, mas a caridade é querer o bem daquela pessoa, mesmo que eu nem conheça ela. E assim nós estaremos amando como Jesus nos ensinou. Então lembremos-nos, caríssimos, durante toda essa semana e para a nossa vida, que Deus não é apenas um pedaço da nossa vida, uma horinha que a gente tira no domingo, uma tarefa que nós temos que fazer, uma obrigação que eu tenho no meu dia, como tantas outras. Deus é o centro da minha vida. E tudo que eu vou fazer, os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus trabalhos, os meus relacionamentos, tudo, enfim, deve estar centrado em Deus. E assim seremos verdadeiros cristãos.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.